Essa semana eu coloquei algumas perguntas no Instagram, teve bastante respostas corretas e bastante respostas erradas, tá? Mas, regra geral, tá? Não é nada surpreendente aquelas pessoas que responderam errado, até porque são questões de direito imobiliário e direito extrajudicial, notarial e registral. As pessoas não aprendem em faculdade, não aprendem em cursinho do Cresce, nem em faculdade de engenharia. São questões, né, que você aprende batendo a cabeça, né? Vindo lá no cartório e recebendo nota devolutiva. Recebendo nota devolutiva, assim que você vai aprendendo. Além, é claro, de você poder virar meu aluno. Mas, se você não quer, dá também para você aprender, né? Bater na cabeça. Mas aí o caminho fica mais demorado, né? Fica mais demorado. E a intenção não é essa, né? A intenção é sempre... O melhor dos mundos é você dar entrada num registro e não ter nota devolutiva no cartório, né? Você já conseguir registrar e tornar seu cliente uma pessoa mais feliz porque conseguiu regularizar o imóvel dela, um imóvel que era de posse, que só tinha contratinho de gaveta, né? Falando em contratinho de gaveta, tem gente que acha que contratinho de gaveta é só aqueles contratos que as pessoas mesmo fazem, né? E guardam na gaveta. Mas não é bem assim, tá, pessoal? Eu sempre falo isso para todo mundo que me acompanha, para os meus alunos. Um contrato de gaveta pode ser várias coisas, tá? Por exemplo, a pessoa tem uma escritura de venda e compra. É um documento hábil para você registrar. Você pode transferir a propriedade com a escritura. É o caminho correto para que você consiga transferir a propriedade. Tem que ser por escritura pública, né? A não ser que o imóvel tenha menos que 30 salários mínimos, né? Aí você pode fazer por instrumento particular. Boa noite, Júlio. Então, se você tiver uma escritura e você não levar para registrar, essa escritura pública, por mais que você tenha recolhido o imposto, ela vai se tornar um contrato de gaveta. Você tem uma escritura bonita, toda linda, recolheu o imposto e guardou na gaveta, não levou no cartório de registro de imóveis, ela vai se tornar um contrato de gaveta. Quem é que sabe dessa venda desse imóvel? Quem é que sabe que esse imóvel foi vendido? Você e a pessoa que vendeu, né? Cartório de notas talvez, mas e a gaveta, né? A gaveta sabe que foi vendido, mas não foi dado publicidade dessa negociação. Tem que levar para ser registrado no registro de imóveis, senão essa escritura ela vai se tornar um contrato de gaveta. Outra coisa, formal de partilha. Tá? Formal de partilha. Se não for levado a registro, ele vai se tornar um contrato de gaveta, um mandado de uso capião. O juiz deu uma sentença procedente ali, a pessoa não levou para registrar esse mandado, vai se tornar um contrato de gaveta. Boa noite, concurseiro. Concurseiro Pressão. Boa noite, mestre. Ó, pessoal, boa noite. Maria Terezinha. Luciane Eleitorista, boa noite. Boa noite a todos. Vão mandando, pessoal, a cidade que vocês são aí, tá? E a profissão, se tem mais advogado, mais corretor, tá bom? Então, essa questão de contratos de gaveta podem ser os mais comuns, né? Os mais comuns são aqueles contratos de ágio, né? Para quem não sabe o que é ágio, ágio é aquele contrato que a pessoa... vamos supor, eu tenho um financiamento, né? Eu tenho um financiamento com a Caixa Econômica. Aí eu quero passar para outra pessoa. Essa outra pessoa ela não tem crédito no mercado. Não tem crédito. O banco não vai aceitar pegar ela como devedora. Aí a gente faz um contratinho de gaveta, né? Transferindo esses direitos para outra pessoa. E essa outra pessoa ela se acha que é dona, né? Só que você nem imagina o problema que dá. Aí depois o devedor falece, tem filho menor de idade. Vai ter que fazer partilha. É judicial, né? Porque tem menor de idade. Então pense, né? Pense bem com esses contratos de ágio, esses contratos que você transfere o financiamento e outra pessoa paga no seu lugar, isso daí é arriscadíssimo, tá? Arriscadíssimo. São Luís do Maranhão, Ilhéus, Giesta é minha aluna, Ilhéus, Ismael, corretor, Ipatinga, grande José Henrique, escrevente aqui da cidade, Ananindeu, Alessandra, Balneário Camboriú, João Pessoa, Sorocaba, Henrique, aluno meu também. Isso aí, pessoal comparecendo em peso aí, né, pessoal? Toda quarta-feira eu vou fazer live, então já pegue seu caderninho para toda quarta, tá? Então é isso, tá? Se você tem algum título, algum documento que dá para transferir o imóvel e não leva para registrar, vai se tornar um contrato de gaveta. Não pense que é só recibinho, contrato que as pessoas fizeram. Ela mesma pegou o modelo na internet, fez lá na Lan House, né? Que nem o professor Salomão fala, o pessoal pegou na Lan House e fez esse contratinho.
com, né, com a pessoa que fica cuidando lá, nem reconhece firma, tá? Outra coisa, pessoal, quando vocês forem fazer qualquer tipo de contrato, tá? Reconheça a firma, tá? Nunca deixe de reconhecer firma. Até porque, eu já tô pensando em comprar uma posse aí, né? Comprar um imóvel de posse, tá todo irregular. Mas futuramente essa pessoa vai entrar com uma uso capião, tá? Então, eu tô comprando essa posse. Já que tá na irregularidade, o que você faz? Pelo menos, reconhece a firma, tá? Reconhece a firma, por quê? Vai dar uma veracidade que as partes são as partes que estão nesse negócio. E outra coisa, tá? Muito importante. Vai afirmar, vai confirmar a data que foi feito esse contrato. Então, vai ter uma garantia daquela data para você fazer a soma da posse, tá? Para poder fazer soma da posse, para poder entrar com a uso capião. Então é uma dica fundamental, você sempre reconheça a firma, tá? Vou fazer vou comprar 5 arroba aí de milho, tá? 5 toneladas de milho, faz lá um contrato. Vou comprar um Chevette velho, faz o contrato e assina o contrato. E reconhece firma, pô. Faz qualquer coisa que você fizer, reconhece firma, tá? Dica, tá? Reconhecimento de firma, fundamental. Vamos para a pergunta que eu fiz hoje, tá? Hoje não, ontem. O que eu fiz? Olha, essa semana não, foi no começo, foi no final de semana passada, mas eu falei que foi essa semana. Mas enfim, me chegou um cidadão, tá? Um cidadão chegou lá no cartório e falou o seguinte. Não é que falou, ele já chegou com documento, né? Chegou com um contratinho bem feito. Vocês tinham que ver o contratinho bem feito, reconhecido firma. O advogado que fez aquele contratinho tá de parabéns, justificou, tá? Quando a gente vê o contrato todo justificado, o texto, até brilha o olho, né? É bonito de ver, né? Tem gente que nem justifica o contrato, né? Faz uma justificação no contrato, não deixa o texto todo para lá e para cá. Aí, o que estava nesse contrato que foi feito, né? Por esse advogado, né? E a pessoa que chegou no cartório com esse contrato. Ele estava fazendo a venda de uma parte da herança, tá? Só que detalhe, essa venda que ele estava fazendo era da herança de uma pessoa que não tinha falecido ainda, né? Não tinha falecido. Olá, Spamber, boa noite, Spamber, sempre. Ó, o Zé Galinha aí. Tá bom? Ó, advogado de São Luís do Maranhão. Então, o que aconteceu? Essa pessoa chegou com o contrato elaborado por um advogado, gente. Você tem ideia? Você tem ideia? Daí, o que ele falou? Ó, tô precisando de dinheiro, meu amigo. Daí eu fui lá no advogado, o meu sogro, tá? Sogro. Meu sogro já tá nas últimas, tá? Tá nas últimas, tá no leito de morte, não tô mais 24 horas para ele morrer. Só que eu tô precisando do dinheiro agora, então eu arranjei um comprador aí, dessa parte minha da herança aí, que vai ficar para minha esposa, e nós já tá vendendo. E eu quero registrar no cartório. Quero registrar no cartório. E aí eu fiz a pergunta, né, essa semana aí no Instagram. Eu contei a história. O pai, no leito de morte, né, de um dos filhos, está querendo levantar dinheiro. Esse filho chegou no cartório querendo registrar um contrato feito por advogado onde está vendendo parte de sua herança. É possível registrar essa venda? É possível registrar essa venda? Tá? O que vocês acham, pessoal? Pode registrar? Não pode? Ó, o advogado Mauro, que é aluno meu, já respondeu. Não é possível, não existe herança de pessoa viva. Boa noite, Marcos. Olha lá, Henrique Castro. Vixe. Gente, vocês acham que não acontece isso? Se vocês trabalhassem no balcão do cartório, vocês iam ver que o brasileiro, meu amigo, o brasileiro não tem limite. O brasileiro não tem limite. É cada coisa que a gente acha que não acontece e aparece na nossa frente, tá? Aparece. Aparece muito, tá? Pessoal, seguinte, tá? Seguinte. Tem um artigo do Código Civil 426 que diz que não é possível fazer algum acordo, alguma venda de uma herança de uma pessoa que ainda está viva, tá? Isso é proibido. Pacta Corvina é o nome, tá? Então não se pode vender uma herança que você vai receber, só que a pessoa não faleceu ainda. Você ainda não tem esse bem, você não tem esse patrimônio para você poder dispor dele. Você não pode doar, você não pode vender, né? A pessoa está viva ainda, então não existe herança de pessoa viva. Não pode, tá? Não pode, nem que esteja. Falta 1 segundo para a pessoa morrer, eu já fiz o contrato ali, já. Não pode. Tem que esperar a pessoa falecer, abrir a sucessão, e aí sim, né? Durante o inventário você pode fazer uma escritura de cessão de direitos hereditários. Se é um compromisso, tá? Dica. Se ao momento do falecimento, tá? Se ao momento do falecimento existia um compromisso de venda e compra. Existia um compromisso de venda e compra já quitado, vamos supor. Eu, né, fiz um compromisso de venda e compra.
Eu estou vendendo para a pessoa. Fiz um compromisso de venda e compra pro Juliano, que acabou de entrar. O Juliano é aluno meu também, hein? Tá cheio de aluno meu aí hoje. Eu estou vendendo o imóvel pro Juliano, a gente fez um contrato, um compromisso de venda e compra, tá? Acontece o seguinte, o Juliano quitou esse imóvel, ele quitou esse imóvel, está quite. A minha obrigação é de transferir, né? Fazer uma escritura definitiva. Só que, na semana em que... Boa noite, campeão. Só que na semana que a gente marcou, eu falei pro Juliano, Juliano, vamos lá no cartório às 4 horas da tarde da quinta-feira, tá? Vamos lá às 4 horas da tarde da quinta-feira. Só que eu tava indo pro cartório para assinar essa escritura de venda, da escritura definitiva. Eu fui atravessar a rua, veio um ônibus, me atropelou e aí, ó, eu dead, tá? Faleci, morri. Vesti o caixão, né? Vesti o paletó de madeira, né? Aí eu morri. Eu tava indo para assinar a escritura definitiva. Tá? O que pode ser feito nesse caso? Tá? O que pode ser feito nesse caso? Pode ser nomeado um inventariante, tá? Então eu tenho herdeiros, é nomeado um inventariante. Esse inventariante vai assinar na escritura de venda e compra. Por quê? Por que não vai ser levado para inventário esse imóvel? Porque como já estava quitado, esse bem, esse imóvel, né, que ainda permanece no meu nome, por mais que não ocorreu transmissão, não faz mais parte, não irá fazer parte mais do meu patrimônio. Então isso é somente uma obrigação que eu não cumpri, que eu deveria ter cumprido ao momento do meu falecimento, tá? Eu deveria ter cumprido, só que por um lapso temporal, por um lapso do destino, eu acabei falecendo. Então nesse caso, os meus herdeiros, eles podem me representar, porque eu deixei para trás uma obrigação, tá? Eu deixei para trás uma obrigação. E uma obrigação, né, como se fosse um ônus, não é levado no inventário. Não há que se partilhar a obrigação. Então, pode ser nomeado um inventariante, e esse inventariante representa o espólio na escritura de venda e compra, direto, tá? E aí, vai aparecer lá, o espólio de Charles Nunes representado por sua filha, fulana de tal. Não precisa nem falar que é filha, pode ser a minha esposa, qualquer pessoa, alguém que foi nomeado inventariante. Então, o espólio de Charles, representado pelo seu inventariante, vendeu o imóvel para fulano de tal. Não precisa judicializar isso, tá? Não precisa abrir inventário. Isso é uma obrigação que ficou para trás, tá? Uma obrigação que ficou para trás. Eu deveria ter transmitido, mas eu faleci. Ao momento do falecimento já estava quitado esse contrato, esse compromisso, tá? Já estava quitado. Então, isso daí dá para fazer dessa forma. Pode fazer venda de parte de herança que eu ainda nem recebi. Pacta Corvina, não se pode fazer isso de jeito nenhum. Pessoa que faleceu, nem faleceu, por mais que faleça daqui 5 minutos, não se pode fazer essa venda, tá? Então, foi bem dividido aí as respostas, tá? Mas é que eu acho que o que pegou nessa pergunta foi que eu falei que é o leito de morte, né? Pô, a pessoa tá morrendo já, ali já. Pessoal, estão vendo aí, estão me escutando? Tá aparecendo? Alguém me avisa? Pessoal, estão escutando? Alguém me avisa aí. Não tô sabendo aí se voltou a minha conexão ou não. Ah, obrigado aí, Henrique. Então é isso aí, pessoal. Acho que vocês entenderam como funciona, né? Está travando. Bom, acho que não sei. Ok agora? Ok? Travando? Voltou, travando. Bom, vamos ver a próxima questão que eu tinha feito, tá? Vamos lá. Sim, voltou. Travando ou não? Acho que tá de boa, né? Ok, tá bom. Eu fiz uma outra pergunta. Gente, tô morrendo de calor aqui. Pelo amor de Deus. Abri a janela aqui, mas não tá travando mesmo. Ok, agora? Agora eu não sei. Pessoal, quem quiser entrar depois na live, conversar comigo, levar um bate-papo, pode mandar solicitação aí, que tá? Você pode entrar para conversar comigo aí, tá? Uma pergunta que muita gente acha que tem que ter, mas não precisa, tá? Eu já tô respondendo, mas pergunta assim, Charles, eu não pago IPTU, eu posso entrar com uma uso capião? Eu não pago IPTU. É necessário ter IPTU, pagar IPTU, para que você consiga a uso capião, né, desse imóvel? Né? O imóvel não tem matrícula.
Vão mandando aí se tá funcionando bem o vídeo aí, pessoal, tá? Gente, não é necessário ter IPTU, tá? A pessoa não precisa pagar, assim, é a obrigação de quem é possuidor ou de quem é proprietário de um imóvel é o pagamento do IPTU, tá? É uma obrigação dela, tá? Só que não é necessário ter esse IPTU, tá? Não é necessário pagar esse IPTU, a pessoa ter esse cadastro na prefeitura, para que ela consiga, tá? Para que ela consiga entrar com uma usucapião, tá? Não precisa, tá? É um documento dispensável, o IPTU. É claro, se você tem o IPTU, se você paga o IPTU há muito tempo, isso daí é um dos meios de comprovação que você está na posse desse imóvel. Então, assim como o IPTU, conta de água, fotos, tá? Fotos antigas, vídeos que você tem nessa residência, nesse lote, nesse imóvel, quanto mais, o tempo de usucapião, quanto mais documentos, quanto mais provas você tiver, menor vai ser o tempo dessa usucapião, tá? Então, quanto mais coisas você tiver, melhor vai ser, menor o tempo, tá? Então, o IPTU é um documento dispensável para usucapião, mas se você tiver, vai ajudar muito, tá? Vai ajudar muito e muito nesse procedimento, tá? Então, não é obrigatório, não é necessário ter o IPTU, tá? Mas a obrigação do pagamento, né? A obrigação do pagamento é devido, tá? Para o município. Próxima pergunta. Essa daqui, gente, dividiu muitas pessoas nas perguntas e nas respostas, tá? É necessária assinatura de testemunhas para registrar um contrato no cartório de registro de imóveis, tá? É necessário assinatura de testemunhas? Essa dividiu muito, tá? Acontece que, tá? O direito não é uma ciência exata, tá bom, pessoal? Não é uma ciência exata. Cada registrador, cada oficial, cada escrevente, cada tabelião de notas, cada um tem uma posição divergente às vezes, tá? Então, não é uma ciência exata. Normas das corregedorias podem ser diferentes em alguns aspectos, tá? Só que, tá? O entendimento majoritário, inclusive leis, né, de instrumentos particulares de financiamento, alienação fiduciária, produzidos por instituições financeiras, né, dispensam as assinaturas das testemunhas, tá? Dispensam assinaturas de testemunhas. Não precisam ter testemunhas. Inclusive, se for eletrônico e as assinaturas das partes forem vinculadas com o ICP Brasil, e notariado, e agora também com registro civil, né? Que você pode ter uma assinatura eletrônica pelo registro civil. Não precisa, não, já está na lei que qualquer contrato eletrônico com essas assinaturas digitais não precisam de testemunhas, né? Serve até como título executivo, tá? Então, qual que é a posição majoritária, tá? Inclusive, o Supremo já decidiu, já teve alguns julgados nesse sentido. A Maria Carmen, tá? Também já falou em alguns julgados dela. Carmen Lúcia, né? Já fez em alguns julgados que não é necessário as testemunhas para esse contrato ter a validade, tá? A testemunha não vai ser como se fosse um verificador da regularidade do contrato, tá? O que acontece? Para registrar não precisa de testemunha, qualquer contrato. Só que, entretanto, quanto mais elementos tiver no contrato, melhor, tá? Melhor. Então, já que você vai fazer um contrato particular, colhe as testemunhas, tá? Colhe as testemunhas. Até porque, se tiver as testemunhas, num contrato, ele pode se tornar um título executivo, tá? Você pode executar, pode levar para protesto, pode levar para execução no judiciário. Então, é muito mais fácil essa execução de um contrato que tem as assinaturas das testemunhas. E não esqueça de reconhecer firma também, tá? Então, é necessário para registrar as assinaturas das testemunhas? Não é necessário. Entretanto, para você ter uma segurança muito maior e transformar esse documento em um título executivo, colhe a testemunha, tá? Colhe a assinatura e reconhece firma. Daí você resolveu o caso, né? Ó, Henrique perguntou aí. No caso de consórcio, precisa. Ó, gente, é o seguinte, tá? Instituições financeiras vinculadas com o SFH, tá? Ficam dispensadas as assinaturas do reconhecimento de firma, tá? O reconhecimento de firma. Não precisam de reconhecimento de firma. Henrique, no mesmo caso, consórcio, das testemunhas também não precisa, tá? Não precisa. Testemunha é totalmente dispensado. Totalmente. Se o contrato tiver, é melhor. É melhor.
Ó, o Fernando perguntou, como proceder no imóvel que tem transcrição? Bom, vamos falar. Transcrição, marquei aqui, ó. Transcrição, falar de transcrição. Vou terminar as perguntas que eu fiz essa semana e eu já vou entrar na questão aí para você, Fernando, de transcrição. Pessoal, se alguém quiser entrar na live para conversar, pode mandar aí que eu já abro aí para vocês conversar. Ó, tem 3 pessoas aqui querendo entrar, hein? Daqui a pouco eu já abro aí pra gente. Então, tá bom essa questão das testemunhas? Às vezes, pode ter cartório de registro de imóveis que vai emitir uma nota devolutiva para você pedindo as testemunhas, tá? Mas aí é questão de você debater. Porque é dispensável as testemunhas, tá? É dispensável. Talvez mais por alguma segurança do cartório, né? Na lei 6.015 falava, né, que era necessário um instrumento particular ter as assinaturas das testemunhas, mas isso aí caiu com o Código Civil e com inúmeros julgados, inclusive decisões do Supremo, tá? Que não é necessário testemunhas, tá bom? Mas cada registrador, cada oficial tem um ponto de vista, tá, pessoal? Tem um ponto de vista. O direito não é uma ciência exata, tá? A gente tem que respeitar todas as posições, todos os entendimentos divergentes do nosso, tá? Não estou falando que eu estou falando é uma verdade suprema, tá? Mas a posição majoritária é essa, tá? É dispensado testemunhas, tá? Próxima pergunta. Matrícula de imóvel de terceiros. Qualquer pessoa pode tirar. Essa daqui é fácil, né, pessoal? Mas tiveram bastante pessoas que colocaram, ó. Qualquer pessoa pode tirar uma certidão de um imóvel de terceiro ou somente pode tirar uma certidão dessa matrícula, desse imóvel de que ele é proprietário, se tiver uma autorização do dono, né, do próprio proprietário. Me surpreendeu o tanto de número de pessoas que responderam que somente se você tiver autorização do proprietário, tá, pessoal? Vamos lá. Qual que é um dos princípios dos cartórios, né? Cartório de registro civil, cartório de registro de imóveis, é dar publicidade aos atos, tá? É dar publicidade aos atos, uma segurança jurídica maior nas negociações, tá? Então, como é que eu vou comprar um imóvel se eu não souber que aquela pessoa que está me vendendo, dizendo que é o proprietário, realmente é o proprietário, né? E ainda mais se ela não quiser falar o número da matrícula, né? Então, qualquer pessoa pode ir no cartório e solicitar uma certidão dessa matrícula, tá bom? Qualquer pessoa pode solicitar. Ah, Charles, mas eu não tenho esse número dessa matrícula. O que eu posso fazer? Você pode solicitar o pedido de busca lá no cartório. Você passa o endereço, passa o nome do possível proprietário, tá? Lote, quadra. Tá? Então, o cartório consegue fazer buscas com os dados que você vai passar. E aí você pode solicitar uma certidão, tá? Agora, tá? Deu uma mudança. Ultimamente, tinha outra coisa. Ultimamente, tá? Eu levei para registrar o meu imóvel, tá? Acompanhado desses documentos, eu levei cópia do RG, cópia do CPF, carteira de trabalho, eu levei os meus documentos de residência, eu levei certidão de casamento, certidão de nascimento, e ficou tudo digitalizado no cartório. Antigamente, tá? Qualquer pessoa poderia chegar no cartório e solicitar esses documentos pessoais meus que ficaram arquivados na digitalização ou no microfilme do cartório. A pessoa podia tirar esses documentos, tá? Não precisaria de nada. Hoje, em virtude da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, não está sendo tão fácil assim você conseguir documentos que ficam arquivados dentro do cartório, tá? Digitalizados, um documento pessoal, um RG, que tem a imagem, a feição da pessoa, né? Algum documento que fale sobre orientações sexuais da pessoa, né? Que mexa com a intimidade da pessoa. Então, você tem que fazer um requerimento e você também tem que dar um motivo bem justificado, para que o cartório emita uma certidão desses documentos pessoais que podem expor a pessoa, tá? Então, não é qualquer pessoa que consegue tirar os documentos que ficam digitalizados, tá? Relativo às pessoas, tá? Relativo às pessoas. Agora, matrícula, certidão de matrícula, qualquer pessoa pode tirar, tá bom? Qualquer pessoa pode tirar via registradores ou no cartório de registro de imóveis, isso aí. Ou registradores, no registradores.org.br, qualquer pessoa pode tirar. Você só informar o número da matrícula. Inclusive, você pode também fazer pela registradores
pedido de busca, tá? Tudo digital, você consegue fazer pedido de busca, pedido de transcrição, inclusive, certidões das matrículas, tá? Então fica assim, pessoal. Entenderam a questão? Qualquer pessoa pode tirar uma certidão. Entretanto, os documentos que ficam microfilmados, tá? Pessoais, aí você tem que ter um motivo bem justo, né? Fazer um requerimento, expor os motivos para que você está pedindo esses arquivos de cópia, essas cópias, né? Esses arquivos de documentos pessoais. Perfeito? Próxima. Ixi, essa daqui. Essa daqui dá pra gente ficar conversando, gente, a noite inteira. Deixa eu ver se eu pulei alguma. Essa foi aí. Tá bom o áudio aí, pessoal? Tá bom o áudio? Antes de eu entrar para falar das transcrições, teve a última pergunta. Imaginem vocês a seguinte situação. Marido e mulher casados pelo regime da comunhão parcial de bens, tá? Parcial de bens. Obrigado aí, os dois Henriques que estão me dando um suporte aí, respondendo. Imagina a seguinte situação. O casal, tá? Casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Outra coisa, você que trabalha com imóveis, você trabalha com negociações, você advoga para as pessoas, você tem que obrigatoriamente dominar regime de bens em casamento, tá? Charles, vou começar agora. O que é a primeira coisa que eu falo para você? Não. Saber a diferença de escritura, matrícula e PTU, isso aí é óbvio, tá? É o número 1. Mas o número 2, entenda regime de bens. Regime de bens, quais são os regimes de bens e seus efeitos no casamento, você tem que dominar, tá? Isso daí são questões que você pode acabar escorregando numa negociação, num inventário e partilha, num divórcio. Isso aí vai acabar pode trazer um prejuízo muito grande para o teu profissional e para os seus clientes, tá? Se fizer de forma errada, essa partilha ou essa escrituração, tá? Então, regime de bens é fundamental. Saber a diferença de regime da comunhão parcial de bens, universal de bens, separação total de bens e outra, tá? Separação total de bens convencional, aquela que as pessoas fazem uma escritura, tá? De pacto antinupcial é diferente da separação obrigatória, tá? O que é a separação obrigatória? Tá lá no 1641 do Código Civil. Marca aí, depois você dá uma lida lá. São alguns casos que as pessoas são obrigadas a se casarem por esse regime. Então, vamos supor, eu tenho mais de 70 anos de idade. Eu não posso escolher me casar com uma novinha de 18 anos que eu vou casar pelo regime da comunhão universal de bens, tá? Eu não posso estipular isso. O Código Civil me diz que eu tenho que casar pelo regime da separação obrigatória, tá? É obrigatório, tá? Obrigatório. Então, uma pessoa, ela pode governar o país, né? O Temer, lá no caso, ele tinha mais de 70, ele podia ser presidente da República. O Lula, acho que tá ali já, perto de 70, ele pode governar o país, mas ele não pode escolher o regime de bens que ele vai se casar, né? Tá em trâmite agora, no Supremo, sobre a validade deste artigo, tá? O que vai ser decidido sobre as questões das idades, tá? Antigamente, muito antigamente, tá? Era 50 anos, para vocês terem uma ideia, tá? Nos tratados lá das Tordesilhas, os tratados antigos, né? Tem vários tratados, mas começou com 50. Passou um tempo, foi para 60, tá? Hoje, a gente está em 70 anos, tá? Então, pessoas com mais de 70 anos, eles são obrigados a se casarem pela separação obrigatória, tá? Separação obrigatória. Só que, né? Não é diferente, tá? Separação obrigatória com a separação pactuada, aquela que você vai no cartório e faz escritura de pacto antinupcial. É diferente, tá? Tem uma súmula do STF, 377. Ela diz que na separação obrigatória, a pessoa não escolheu se casar pela separação. Quando ela se casa na separação obrigatória, os bens adquiridos na constância do casamento, mesmo na separação obrigatória, presumem-se adquirido pelos dois, tá? Que comunicam-se entre o casal. Então, você tem que ficar esperto. Você tem que estudar a diferença da separação obrigatória com a separação convencional, tá? A separação que as pessoas estipulam. Mas vamos voltar ao exemplo que eu já fui um pouquinho mais além, né? Sequei a boca. Tomando minha Coca-Cola geladinha nesse calor que eu tô suando, gente do céu. Então vamos lá. O marido e a mulher,
casados pelo regime da comunhão parcial de bens, tá? Parcial de bens. O que é o parcial de bens? Aquilo que eles adquirem na constância do casamento considera-se comum entre eles, tá? Então, eu sou casado, adquiri o imóvel onerosamente, vai se comunicar com a minha esposa e vice-versa, tá? Tudo aquilo que a gente adquire durante o casamento, de forma onerosa, é de comunhão dos dois, tá? A pergunta foi, então, comunhão parcial de bens, durante o casamento compraram imóveis juntos, sem cláusulas especiais. O que é sem cláusulas especiais? Não teve alguma cláusula dizendo que foi subrogação de bens particulares. O que quer dizer isso, tá? Que eu tinha, antes do casamento eu tinha um imóvel, e esse imóvel eu vendi, e o dinheiro proveniente desse imóvel que eu vendi, que era exclusivo meu, agora que eu estou comprando na constância do casamento, eu usei para pagar esse imóvel. Então aí não vai comunicar com a minha esposa, porque foi subrogação de um bem particular que eu tinha antes do meu casamento. Nesse caso não vai entrar como comunicação, não vai fazer parte do patrimônio do casal, tá? Isso que eu quis dizer com as cláusulas especiais, tá? Ou então, eu recebi um imóvel de doação durante o casamento, não vai comunicar com a minha esposa como meu parcial de bens. E aí esse imóvel que é só meu, eu tô casado, né? Eu recebi de doação. Eu já vou pegar e vou vender. Então eu vou usar esse dinheiro do imóvel que eu vendi, que é só meu, e vou comprar onerosamente durante meu casamento. Não vai se comunicar também com a minha esposa, mas tem que constar isso na escritura, tá? Tem que constar na escritura que ela reconhece essa incomunicabilidade, né? Que é em subrogação de bens particulares, tá? O que acontece? Às vezes a pessoa... Já aconteceu. Uma escritura muito antiga, tá? Chegou lá no cartório, uma escritura muito antiga. E aí, quando foi feita a venda, até falou que foi subrogação de bens particulares. Só que, o marido não assinou nessa escritura concordando. Ele tem que concordar, tá? Pega essa dica. Não adianta constar lá na escritura que é em subrogação de bens particulares. Que essa compra foi oriundo de um imóvel que era meu antes, né? Ou que eu recebi de herança. A pessoa que não vai ter direito a esse imóvel, né, essa parte, ela tem que concordar, ela tem que assinar na escritura. Depois que foi registrada, meu amigo, não adianta. Olha o que aconteceu. Chegou o advogado da mulher, né? Foi feito o registro lá em 1995, por exemplo, tá? 1995. Constou na escritura que foi subrogação de bens particulares. Que não iria se comunicar com o marido dela essa compra desse imóvel. Parcial de bens, não vai se comunicar. O cartório registrou e não constou essa cláusula. Por quê? Por que o cartório não constou? Porque ela era nula, o cara não assinou na escritura, o cara não reconheceu a incomunicabilidade. Só foi a mulher dizendo que ele não tem parte, mas... E o marido? Ele tem que assinar, ele tem que concordar. Realmente eu não tenho parte. Só ela dizendo não tem validade. E o cartório não constou isso no registro. Aí agora eles se divorciaram. Tá? Agora eles se divorciaram. Aí veio o advogado da patroa lá, né? Falou o seguinte: esse registro aqui desse imóvel que foi feito lá em 1995 foi feito errado, porque era bem particular. Era bem particular. Vocês deveriam constar lá que era só dela. Eu falei, mas o cara assinou na escritura? Ele reconheceu essa incomunicabilidade? Não, o cara não assinou, mas tá falando. Eu falei, não é assim, né? A pessoa que tá dizendo que não vai receber, ela tem que assinar. E se o cônjuge não concordar? Se o cônjuge não concordar, Henrique, não está reconhecida essa incomunicabilidade, né? Você vai ter que provar isso judicialmente. Vai ter que provar judicialmente que não se comunicou com ele, tá? Então é isso. Daí o cara falou, foi feito errado. Eu falei, o registro não foi feito errado, o registro foi feito certo. Ele tinha que assinar, tá? Então eu vou lá no cartório de notas, vou pedir para retificar essa escritura, né? Só que o cartório de notas não vai retificar essa escritura. E outra, como eles estão divorciando, eles estão em briga. O cara não vai assinar. O cara não vai fazer uma retificação. O cara não vai assinar dizendo que ele não tinha parte. Ele quer mais acabar com a vida da mulher, cara. Ele quer lascar com ela. Entendeu? Não vai. Agora vai ter que entrar judicialmente para reconhecer essa incomunicabilidade, né? Vai ter que entrar judicialmente. Então, atenção, tá? Se vocês forem negociar um imóvel, forem dar uma assessoria para uma pessoa que está comprando um imóvel, né? Que ela quer que seja só dela, porque ela está vendendo fruto do trabalho dela antes do casamento, ou que veio oriundo de herança, né? A pessoa que não vai ter parte dessa aquisição, né, o marido ou a esposa, ela tem que concordar lá, tem que assinar na escritura, tá?
Pessoal, vai dando um coraçãozinho aí na live para propagar essa live aí para mais gente, tá? Vai dando um coraçãozinho. E manda aí pros seus amigos, tá? Aperta aí no aviãozinho e manda aí para todo mundo assistir, tá bom? Então, fique muito esperto, tá? Vai dar uma assessoria, né, nesse caso, e depois não adianta ir lá no cartório falar que o registro foi feito errado. Simplesmente porque faltou uma assinatura. Na época o cara até podia concordar, reconhecer que ele não tinha parte. Mas agora, eles estão se divorciando, você acha que o cara vai abrir mão disso? Ainda mais que é litigioso? Não vai. E aí, voltando à pergunta, né? Voltando à pergunta. Então, durante o casamento, eles compraram junto, parcial de bens. Os bens adquiridos na constância do casamento, né, consideram-se parte do patrimônio do casal, tá? Eles não irão se divorciar, não irão se divorciar. Porém, o marido quer ficar com a totalidade do imóvel e decide comprar a parte dela. É possível, tá? Então, vamos colocar aí um exemplo, tá? Eu e minha esposa, parcial de bens, compramos o imóvel junto. Compramos o imóvel junto, parcial de bens, é meu e dela. É meu e dela. Deixa eu até desenhar aqui. Vou desenhar para ficar mais fácil. Nossa, minha filha pegou minha lousa. Gente do céu. Fez um estrago aqui. Pra quem tem filho pequeno aí sabe o que eu tô falando, né? Minha filha tem 2 anos. É um furacão. Furacão. O que acontece, né? Aqui tá o... Aqui tem um imóvel. Imóvel. Essa bolinha aqui é eu. E essa bolinha aqui é minha esposa. Essa bola é eu, essa minha esposa, aqui é o imóvel, né? Isso aqui é o casamento. Isso aqui é o casamento. Esse imóvel aqui é de nós dois, tá? Enquanto casado é de nós dois. O que acontece? Como que eu consigo comprar a parte dela, tá? O imóvel é de nós dois. Não tem possibilidade, tá, gente? Não tem. Por quê? Porque a gente não sabe, tá? Enquanto não houver uma partilha de bens para dizer que ficou 50% para cada desse imóvel, né? 50% vai ser meu, 50% vai ser dela. O imóvel ainda está em comunhão. Ainda está em comunhão, tá? Não tem como eu falar, eu vou comprar 50% do imóvel da minha esposa. Mas não existe partilha de bens, tá? Não tem como o cartório ou qualquer entidade que exista supor que se houver um divórcio ou houver uma partilha futura, será 50% desse imóvel. Às vezes as pessoas têm 2 imóveis e vão se divorciar, cada um fica com um, tá? Cada um fica com um. Então a gente não tem como prever, talvez, como será o plano de partilha, se eles vão fazer ajustes nessas partilhas, tá? Então, enquanto não se decide sobre a partilha de bens em um eventual divórcio, não tem como a pessoa adquirir a parte de outra, tá? No regime da comunhão parcial de bens ou universal de bens, tá? Não tem como fazer uma compra, tá? Charles, mas aí existem outros tipos de cláusulas que podem ocorrer. Mas aí a gente já vai mais longe, né? Nos exemplos. Tem que constar, talvez, Agora, vamos supor, eu comprei esse mesmo imóvel, só que aí foi declarado que era 100% meu, tá? O que eu posso fazer? Eu posso doar 50%, porque ele é 100% meu. Eu posso fazer uma doação para minha esposa de 50% desse imóvel, parcial de bens. Aí ela vai virar proprietária de 50%. Como ela recebeu de doação, não vai comunicar comigo. Aí cada um vai ter 50%. Mas isso aí são arranjos que a gente pode fazer, né? Para que a gente consiga igualar a propriedade de 50% definida, tá? Ou então, no momento da compra, 50% foi cobrado com oriundos de bens particulares meus, e 50% desse imóvel foi adquirido com parte de dinheiro oriundo de subrogação de bens particulares delas. E a gente definiu que vai ser 50% para cada. Existem formas, tá? Mas uma venda e compra normal, sem cláusulas especiais, eu quero comprar a parte que a minha esposa comprou junto comigo, não existe a possibilidade de comprar 50%, porque não existe 50%. Enquanto estamos casados, os imóveis estão em comunhão, tá? Não tem divisão de patrimônio nesse momento, tá? Se eventualmente tiver um divórcio, aí sim a gente pode colocar proporções, né? Partilha de bens. E aí sim pode ocorrer essas negociações, essas vendas e compras, doações, dação em pagamento, permuta, seja lá o raio que for, né? Então não é possível, durante o casamento,
a gente comprar um do outro, tá? Não é possível, não é possível. Beleza, pessoal? Já tô indo para quanto tempo já de live? Acho que uns 40, 50 minutos. Vamos falar um pouco de transcrição aí, quem que perguntou? Pessoal, alguém quer entrar para conversar comigo? Deixa eu ver aqui. Ó, o Mauro quer entrar, Mauro? Mauro mandou aí, quer entrar? Vamos ver aqui mais. Aí, boa noite, pessoal. Boa noite, Jorge, Samuel, Vânia. Nossa, casamento é quase uma prisão. Casamento é que nem piscina gelada, né? Espero que minha esposa não esteja escutando. Quem tá lá dentro da piscina gelada sempre quer que outra pessoa pule, né? É bom. Alguém aí entende de móvel de marinha? Quer saber de móvel de marinha? Vamos falar de transcrição. Gente, transcrição. Como que a gente define transcrição, né? Vou contar uma historinha para vocês, tá? Aprendendo muito. Isso aí, Mauro. Vamos contar uma historinha para vocês entenderem como funciona a transcrição. Lá no começo, nos tempos mais primórdios, tá? Lá nos tempos mais primórdios. Como surgiu os cartórios de registro de imóveis, né? Como surgiram, né? Tinham instituições financeiras já há muito tempo, né? Os credores, as pessoas que emprestavam dinheiro. E aí eles queriam uma segurança maior nessas negociações, né? Porque eles davam, vamos fazer eu vou emprestar o dinheiro para você, e aí aquele portador lá que tinha aquele documento, não tinha onde ser registrado isso daí, não tinha uma segurança. Então, muito tempo atrás, o que aconteceu? Os credores, né, os bancos, começaram a pressionar muito porque eles queriam uma segurança maior nessas negociações. E aí foi criado, né, seguindo o modelo português do direito, o sistema de registro, né, de hipotecas, tá? Hipotecas. Então, já foi criado o cartório nessa época, para que fossem feitos os registros das hipotecas, tá? Com os registros das hipotecas. E aí, o sistema foi se adaptando, mas tudo começou com a hipoteca. Inclusive, agora com o marco das garantias legais, né? Vai ressurgir a hipoteca, tá? Eu acho que vai ir com força total a hipoteca. A hipoteca vai poder ser executada extrajudicialmente. Então vai ser muito bom. Vai voltar, vão reviver, ressurgiu a hipoteca, né? Vai concorrer com a alienação fiduciária aí. E aí, com o tempo, né? Em virtude das hipotecas, foi sendo ampliado as questões de negociações, segurança jurídica e aí até chegar do jeito que é hoje, né? Os registros, cada um imóvel tem sua matrícula, mas vamos voltar um pouquinho mais. Depois dessas questões de hipoteca, como que eram feitos os registros, tá? A pessoa fazia, vamos supor, eu era proprietário de uma área de 1.000 metros quadrados, tá? Eu era dono de 1.000 metros quadrados. Eu fazia um contrato vendendo 500 metros para uma pessoa, fazia um outro contrato de 500 metros para outra pessoa, mais 500 metros para outra pessoa. E aí essas pessoas que recebiam esses contratos, elas iam no cartório de registro. E o cartório pegava e registrava o contrato. Registrava o contrato. Para esse registro era aberta uma transcrição. Para aquele outro contrato daquela outra pessoa era aberta mais uma transcrição. Para aquele outro contrato daquela outra pessoa era aberta mais uma transcrição. Então, para você conseguir formar a propriedade inteira de 1.000 metros quadrados, que foi vendida na totalidade, tinha que juntar várias transcrições para formar o quebra-cabeça desse imóvel todo, tá? Esse que é o problema das transcrições. Porque os registros eram baseados nos contratos, tá? Não tinha uma regra específica para delimitar a metragem quadrada, tá? A qualificação das pessoas, às vezes tem transcrições que só vai aparecer João vendeu a Roberto. Não tem RG, não tem CPF, tá? É claro, muito mais antiga, lá em 1930 e poucos, a gente vai encontrar transcrições muito, muito precárias, tá? Muito precárias. A gente vai chegando mais para frente, vai encontrando transcrições um pouco melhores, né? Um pouco melhores, com um pouco mais de informações, tá? Mas isso começou a melhorar só a partir de 1976, tá? 1976. Esse sistema de transcrição, ele ficou em vigor até 76, tá? Por quê? Em 1973 foi feita uma lei, tá? A Lei de Registros Públicos, a 6.015, que declarou que a partir daquele momento, né?
tinha o prazo de 3 anos para os cartórios se adaptarem, né? A vigência começou 3 anos depois, então em 73 foi feita a lei, 3 anos depois ela entrou em vigor. Que a partir daquele momento acabou esse sistema de vários registros espalhados para você conseguir formar um todo, tá? Para você conseguir formar o todo. Às vezes, uma transcrição... E além disso, tá? Em vez de... Uma transcrição podia ser dessa forma, espalhadas para você formar o todo, ou então, do todo, você tinha vários registros para formar... Às vezes tinha um loteamento inteiro dentro de uma transcrição. Era muito louco esse sistema. Lei de registros, né? A lei de registros públicos. 73, 2015. E aí, depois disso, o que veio, né? Dizendo, com a nova lei, né? 6.015, que os registros, eles iriam ser concentrados todos em uma única ficha, tá? Que vai ser denominada de matrícula. Então, todos os atos pertinentes a esse imóvel vão ser concentrados ali, tá? Venda e compra de partes ideais ali, né? Averbação de construção ali, alteração dos estados civis dos proprietários ali também. Então, tudo vai ser dessa ficha. Cada imóvel tem uma ficha, tá? Cada imóvel tem uma ficha. Nas transcrições, você podia ter uma transcrições que englobavam 30 imóveis, tá? Um loteamento inteiro. Então, era uma loucura. Então, cada imóvel tem uma ficha, que vai se chamar matrícula. E todos os atos pertinentes a esses imóveis, a esse imóvel, né? Vão estar concentrados ali. E como que a gente faz para... Porque até, assim, como que eram abertas essas matrículas? À medida, né, que foram surgindo atos a serem praticados desses imóveis, das transcrições, o cartório ia abrindo uma matrícula, tá? Ia abrindo uma matrícula. Só que existem até hoje transcrições que não foram feitos atos. Então, você pega um registro lá de 1937, tá? Nunca foi feito nenhum ato nessa transcrição até hoje. Então, a partir do momento que você for fazer algum ato naquele registro da transcrição, o cartório vai abrir uma matrícula para essa transcrição. Tá? Ah, mas o que eu preciso ter para abrir, para transformar uma transcrição em matrícula? Tá? Tem umas regras para você abrir a matrícula. Tá? Você tem que ter a especialidade objetiva, tem que ter a descrição do imóvel, localização, você tem que ter a qualificação das partes, RG, CPF, endereço, profissão, cadastro municipal, tá? Então, você tem que ter alguns elementos básicos para você conseguir abrir uma matrícula. Então, tenho interesse em abrir uma matrícula para uma transcrição antiga. Procura. Vai lá, pega a transcrição e olha como que está a qualificação das partes. Tá o RG, tá o CPF, tem o estado civil do casamento, tem o domicílio dessas pessoas, né? Tá tudo certinho, então eu já eliminei uma parte. Essa questão dos proprietários eu já consigo abrir, né? Se a parte do imóvel estiver ok, tá? Aí a questão do imóvel, o que você tem que ver? Tem a localização, né? Dá para você ler a matrícula e conseguir localizar essa matrícula, esse imóvel no mundo, né? Você consegue chegar só lendo a matrícula desse imóvel, tá? Tem todas as medidas desse imóvel, medida lateral, esquerda, direita, fundo, né? Então, se tiver todas essas informações, né? Você pode abrir uma matrícula, tá? Então, não tem, Charles, todas essas informações, a medida... Não tem medida nenhuma. Como que eu vou fazer para regularizar isso, tá? Vai partir para uma retificação diária, tá? Você pode encontrar matrículas abertas sem medida nenhuma, tá? Mas por quê? Porque foi feito um registro de uma partilha. Era uma transcrição de 1950. A descrição do imóvel era a casa número X da rua tal, com 100 metros quadrados. Não tem metragem de nada. Só que a partilha que está vindo hoje está sendo partilhada, a descrição igualzinha está lá na transcrição. Então... vai ser registrada essa partilha, mas aquela transcrição, aquela descrição vai ficar daquele jeito. Vai ficar daquele jeito. A partir do momento que as pessoas forem negociar esse imóvel, principalmente se for financiado, vai ter que regularizar, retificar, fazer uma retificação diária, né? Dessa matrícula. Então é isso, pessoal. Transcrição, você tem que ter uma cautela um pouco maior quando você vai negociar um imóvel que vem de transcrição. Para quem regulariza imóvel, transcrição, meu amigo, transcrição é um prato cheio. Você não pode perder a oportunidade de você regularizar uma transcrição, tá? Primeiro, porque você vai aprender pra caramba, né? Você vai aprender pra caramba. E segundo, você vai cobrar por cada regularização que você fizer. Eu tenho que regularizar um estado civil, vou ter que regularizar uma partilha, vou ter que regularizar uma construção, vou ter que regularizar a metragem quadrada. Meu amigo, isso aí é tudo dinheiro que tá entrando no seu bolso, tá? Tudo dinheiro que tá entrando no seu bolso. É muito rentável você pegar um imóvel que vem de transcrição. Então, torça, tá? Para quando você for fazer uma partilha de bens ou você for negociar um imóvel,
É claro, já veja esse registro antes, já pegue a certidão dessa transcrição, dê uma olhada e já fala, pessoal, vai ter que regularizar isso, antes de eu vender ou antes de eu efetuar essa partilha, né? Fazer o inventário, porque senão não vai ser registrado, né? Da forma que você quer. Então você já vai regularizar isso tudo antes, isso aí vai ser um plus, né? Que você vai tirar um dinheiro a mais com essa regularização de imóveis. É qualquer pessoa que sabe fazer regularização de imóveis? Não é qualquer pessoa que sabe fazer uma regularização de imóveis. Quando que na faculdade de Direito foi falado alguma vez no direito extrajudicial? Antigamente você pegava, quando eu fiz Direito, uns 10 anos atrás, tinha processo civil 1, processo civil 2, processo civil 3, processo civil 4, o retorno do processo civil era tudo processo civil. Nunca foi falado na vida em extrajudicial. Até falavam que existia um cartório, né, que tem um negócio que se chama matrícula, um negócio de outro mundo, mas não davam importância para o extrajudicial. E aí o que foi acontecendo? Né? O legislador começou a falar, ó, uso capião extrajudicial, adjudicação compulsória extrajudicial, retificação diária extrajudicial, divórcio extrajudicial, né? Partilha de bens extrajudicial. Agora o pessoal está começando a olhar para o extrajudicial. Está começando a olhar, né? Uma coisa que você demora 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos. Gente, eu peguei um processo de uso capião esses tempos do cartório que levou quase 30 anos para sair. Hoje, sabe quanto tempo leva um uso capião? Uns 90 dias. 90 dias, se você tiver tudo certinho, 90 dias sai uma uso capião. Tá? Retificação diária, adjudicação compulsória. 3 meses, gente. É muito mais rápido, uma partilha de bens. Ó, o Everton perguntou, qual a diferença entre extrajudicial e judicial? Judicial é tudo aquilo que está no judiciário, tá? Então, vou me divorciar. Você pode. Eu sou casado, eu não tenho filho menores de idade, minha esposa não está grávida. Eu quero me divorciar, eu e ela. O que a gente faz? A gente vai para o judiciário ou para o extrajudicial, tá? Extrajudicial é aquilo que está fora do judiciário, tá? É fora do judiciário. Então, a gente não tem filho menor, em vez da gente ir para o judiciário, que pode demorar 2 anos para que saia esse divórcio, a gente vai direto no cartório de notas com a presença, travou a língua, com a presença de um advogado, e esse divórcio aí, meu amigo, pode sair em 1, 2 semanas, tá? Dependendo da quantidade de bens que você tem, dependendo da regularização que vai ter que ser feita antes, né? Mas isso aí pode ser feito em 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, tá? O extrajudicial é tudo aquilo que está fora do judiciário. Tá? Antigamente, na faculdade, eu acho que isso aí está mudando hoje em dia. Tá? Acho que está mudando hoje em dia. Acho que estão dando uma olhada mais no extrajudicial, até porque é o momento, né? O que está na moda hoje é o extrajudicial, porque é muito mais célere. Tá? A hipoteca, né, que ressurgiu agora, por que a hipoteca caiu em desuso? Por que todo mundo parou de usar a hipoteca, os bancos? Porque para você executar, eu sou devedor. Eu não pago a hipoteca. Não pago a hipoteca. O que o banco tinha que fazer? O banco tinha que ir para o judiciário para poder executar esse crédito, né? Esse crédito. Demorava muito para o banco retomar esse dinheiro, esse imóvel, né? Para ele reaver esse giro. Né? O que aconteceu? Eles pressionaram o banco até que em 1997, né, surgiu a lei de alienação fiduciária. Né? Enquanto ele tinha que executar judicialmente, demorando, quem não pagava a conta... o banco ia aumentar os juros e quem estava pagando certinho pagava o pato de quem estava inadimplente, né? Porque o banco não perde. Então, já que ele não recebeu aqui, demora muito para ele receber o dinheiro de volta, vão aumentar os juros de quem está pagando. Começou a dar um boom, né? Um boom no mercado de juros, né? Juros, porque o banco estava tendo muita inadimplência. Em 97 mudou isso, né? Entrou a alienação fiduciária. Aí começou a cair os juros dos mercados imobiliários, dos juros. Por quê? A alienação fiduciária previu a execução extrajudicial, direto no cartório de registro de imóveis. O cara, se tem lá prazo de carência de 15 dias, ele não pagou em 15 dias, ele já pode entrar com a consolidação dessa propriedade no cartório de registro de imóveis. 2, 3 meses, isso daí já volta, retorna para o banco, né? Vai para leilão e tal. Então é muito rápido. Aí o banco tem uma garantia maior de que o crédito vai voltar rápido para ele. Com isso ele diminui os juros. Tá? Agora, com a garantia dos marcos legais, a hipoteca vai ressurgir. Tá? Por que eu acho que a hipoteca vai ter um destaque gigante? Né? Porque com a alienação fiduciária, a pessoa, para executar, para consolidar a propriedade, o banco tem que pagar o ITBI.
Agora, com a hipoteca, há uma previsão de que o ITBI poderá ser pago somente no momento que houver uma adjudicação para um terceiro. Então, o banco não vai precisar pagar o ITBI, tá? É claro, isso daí é bem recente, eu tenho que estudar mais essa lei, mas eu já consegui perceber que só essa questão já é uma coisa muito grande para os bancos usarem a hipoteca, porque pode tirar a responsabilidade de um ITBI, de um imposto, né, para eles. Ó, gesta. Para regularizar o imóvel, tem como entrar com a adjudicação compulsória sem os recibos de pagamentos da negociação, somente com um dos vendedores declarando que reconhece a venda, o outro já faleceu? Olha, para que entre com a adjudicação compulsória, tem que haver, né, comprovação da quitação do débito, né? Agora, somente um dos devedores declarando, creio que aí já não vai dar, né? Porque não pode, como que a outra pessoa que também deveria receber, ela não vai conseguir declarar isso, né? Não vai conseguir declarar essa quitação. Tá? Creio que não. Creio que extrajudicialmente vai ser um pouco complicado, né? Agora, talvez, se for feita uma ata, né? É feita uma ata, é ouvido os herdeiros, né? Dessa pessoa que faleceu, pode ser que dê, né? Pode ser que dê. Tem que fazer uma ata para comprovar essa quitação aí, né? Mas aí a gente tem que estudar e ir minando, né? Minando para que tenha a comprovação da quitação desses débitos, né? Mas se uma pessoa reconhece que houve a quitação e aí os herdeiros também reconhecem, é muito mais fácil. Representar o espólio, junta a pessoa que está viva e representa o espólio com o inventariante, faz uma escritura de venda e compra direta, né? Tem essa outra possibilidade. Na regularização de imóveis, assim, você traça o norte. Nesse norte, você encontra várias possibilidades. Você tem que ver o que vai ser mais rápido e mais benéfico, tá? Vai ser mais rápido e mais benéfico. A Giesta, inclusive, ela é minha aluna. Depois, não sei se é um caso que você tem aí físico, você tem meu número e a gente vai ver esse caso seu específico, né? Vamos procurar uma solução para esse caso, tá, Giesta? Certo? Então, vocês... Tá notarial, sim. Então, pessoal, é essa questão aí. O extrajudicial hoje está em evidência, tá? Está em muita evidência. Na faculdade não tinha isso antes. Hoje, creio que está mudando essa visão, né? O pessoal está olhando... Até porque o extrajudicial retorna muito mais rápido os honorários para advogados. E os corretores também, né? Gostam muito de regularização, porque eles podem regularizar imóveis, tá? Não é uma área privativa, tá? Até porque se fosse área privativa, hoje, quem mais faz regularização, tá? Quem mais, que eu vejo, né? São os próprios proprietários, que às vezes não querem pagar uma assessoria, às vezes tem gente que é bem, né, não tem condição de pagar uma assessoria, ele vai ter que vender esse imóvel. O corretor, às vezes, não sabe, a maioria dos corretores não sabem regularizar imóveis, ele não quer pagar um advogado. A pessoa mesmo vai bater no cabeça, o que eu tenho que fazer agora? O proprietário mesmo vai atrás para regularizar o imóvel. E às vezes, né, consegue. Mas é claro, com a ajuda de cartório, tá? Com a ajuda do escrevente. Tem cartórios que não atendem clientes, tá? Tem cartórios que não atendem. Aqui na minha cidade, né? Em Sorocaba, a nossa política, né? Do oficial aqui, o Carlos André, uma pessoa sensacional, incrível, ele preza muito pelo atendimento ao público, né? Uma prestação de serviço ao público. Então, colocam, né, os escreventes, assim como eu também, estou no balcão lá, atendendo as pessoas e dando esse serviço, né, de apoio à sociedade, para que ajude, né, a pessoa. Então, a pessoa chega com dúvida, eu atendo e falo para o pessoal, vai fazer isso e aquilo, tá? É a visão de cada oficial de registro, mas tem cartórios de registro de imóveis que não atendem as pessoas, tá? Não atendem as pessoas. Então, não consegue. E se você não quer fazer alguma especialização, vai ser difícil, vai ficar batendo cabeça, tá? Ó, o Castro perguntou, quais os serviços de regularização mais comuns? Top 1, tá? Top 1 que eu vejo. Averbação de construção. Depois, regularizar compromissos que estão em aberto. Ampliações, demolições, desdobros. Desdobros tem muito. Retificação de área, tá? Eu posso dizer para você com certeza que uso capião e adjudicação compulsória é a minoria, tá? É a minoria. A maioria das regularizações são totalmente administrativas, tá? Com certidões,
correndo atrás de documentação, fazendo requerimentos e dando entrada no cartório, tá? Uso capião e adjudicação tem, não estou falando que não tem, mas não é a maioria, é a minoria, tá? Hoje, de 100% que tem lá, vou dar um chute aqui, tá? Mas não tem esse levantamento lá no cartório, mas pela experiência, pela vivência lá, acho que vai 10% uso capião e adjudicação compulsória, ou menos, tá? Bem menos. Hoje é mais averbação de construção, registros e contratos em gerais, atualizações de Estado Civil, pacto antinupciais, né? Desdobros tem bastante. Tá? Desdobros tem bastante. Então a minoria é uso capião e adjudicação compulsória. É uma minoria. Mas tem, né? Mas tem. E você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Pessoal, alguém quer entrar na live? Senão eu vou encerrar porque eu já tô pingando de suor aqui. Tô sem ar-condicionado aqui nesse quarto. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá? O que vocês estão... Tá fazendo sentido a live para vocês? Estão gostando? Toda quarta-feira eu vou fazer live, hein, pessoal? Toda quarta-feira. Tem bastante dicas, tá? Mas é isso aí. Acho que eu vou. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Show! Prof. nota 10, ó. Prof. nota 1000. Estela. Aluna da minha primeira turma. Ó, Estela, saudades, Estela. Aluna da minha primeira turma. Jackson, show de bola. Então é isso, pessoal. A dica aí que eu deixo para vocês é para vocês começarem a dar uma olhada mais no extrajudicial, tá? É um mercado que não está sendo explorado, gente. Não está sendo explorado. Eu vejo muitas pessoas trabalhando no extrajudicial que não tem o mínimo de noção, tá? Tem gente aí que nem é corretor, nem é advogado, viu que tem um buraco nesse mercado e tá batendo a cabeça lá no cartório, tá? Às vezes a pessoa não tem noção nenhuma do que tá fazendo. Mas aí só perguntando, ela vai aprendendo e aí tá se destacando ali no mercado. Mas ainda falta informação, tem que ir atrás de informação. Tem que se especializar, tá? Não adianta ir. E assim, cair de paraquedas, tá? Tem muito paraquedista. Mas você tem que ter um conhecimento, tá? Você tem que dar uma estudada. Você tem que investir no seu conhecimento. Até porque, se você faz uma coisa errada, isso pode prejudicar muito o seu cliente e a sua reputação no mercado de trabalho, né? Então, o extrajudicial é sim muito rentável, porém, não pode ser paraquedista, tá? Não pode ser paraquedista. Você consegue ser paraquedista? Consegue. Se você, na sua cidade, tiver um cartório que te ajude, tá? Os cartórios te ajudam. Que tem alguém que possa te atender. Mas se não, você tá lascado. Não é tão difícil, mas também você tem que estudar, tá? Tem que estudar. É isso, pessoal. Semana que vem eu vou falar um pouquinho de usufruto. Vou pensar numa coisa boa para falar para vocês aí. Se vocês quiserem mandando pergunta e mandando também, vou abrir caixinha de pergunta. E aí na quarta-feira, semana que vem, já trago novas novidades para vocês. Vamos ver se dou uma estudada no marco das garantias aí, para trazer novidades, tá? Das hipotecas, alienação fiduciária. Qualquer pessoa pode fazer uma alienação fiduciária? O que vocês acham? Gente, antes de afirmar isso, vocês têm que verificar nas normas da corregedoria do seu estado. Por exemplo, Minas Gerais, tá? Não pode ter alienação fiduciária, tá? Não podem ser feitas alienações fiduciárias por particulares, tá? Se essa negociação atingir mais do que 30 salários mínimos, tá? Então, você tem que respeitar os 30 salários mínimos. Se for menos que 30 salários mínimos, qualquer pessoa pode fazer uma alienação fiduciária. Agora, se for mais de 30, tem que ser feito por escritura pública, tá? Tem que ser feito por escritura pública. Depende muito das normas da corregedoria do seu estado. Em São Paulo, qualquer pessoa pode fazer uma alienação fiduciária, tá? Marcos, averbação de construção como tema. O Marcos é meu aluno. Marcos, temos aulas específicas de averbação de construção, temos mentorias, na mentoria já, acho que na última falei de construção, mas eu posso falar também nas lives aqui de averbação de construção. Onde podemos puxar essas normas, né? Tribunal de Justiça do Estado, tá? Tribunal de Justiça do Estado. Você coloca normas corregedoria, por exemplo, normas corregedoria São Paulo, normas corregedoria Geral de Justiça, Minas Gerais, normas corregedoria Pernambuco, tá? E aí, você consegue baixar essas normas, e aí vai ter lá as normas.
Ó, a Estela perguntou, sobre filho que faz casa em cima da casa da mãe e quer legalizar independente. Ver um tema que inclui isso, tá? Isso é boa. Boa. Condomínio é uma boa prática, tá? Direito de laje pode ser também. Qual o seu canal de vídeos no YouTube? SOS Direito Imobiliário, tá? SOS Direito Imobiliário. Tem lá no YouTube. Tá bom? Então, pessoal, fica nisso, tá? Já foi 1h13 de live. Vou deixar disponível também, depois se vocês quiserem mandar para alguém assistir as lives. A da semana passada, eu vou deixar todas as lives minhas aí disponível no Instagram. Tem vídeos do YouTube, mas puxadinhos também vou falar. Vou falar de averbações de construção na semana que vem, demolições e ampliações, então, tá bom? E aí é isso, tá? Acho que ficou por isso aí, tá bom, pessoal? Pra quem gostou aí, dá um joinha, um coraçãozinho. E espero vocês na semana que vem, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, boa noite. Veja lá, siga lá no canal do YouTube, SOS Direito Imobiliário.